Gente, hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão, se isso faz parte da cultura da sua empresa. E aí, eu trouxe dois convidados, a Fernanda e o Gustavo, e também trouxe o intérprete de Libras para dar acessibilidade a todos os surdos. Primeiramente, quero conversar por ordem alfabética, eu vou chamar a Fernanda, né, Fernanda? Por ordem alfabética, que fica mais do gênero, dentro do gênero nós ficamos igualitários, tá? Então, Fernanda se apresenta novamente para, como a live vai ficar gravada, aí o pessoal te conhecer. Tá certo, tá quase chamando o Gustavo para se apresentar primeiro para não correr o risco novamente. Mas vamos lá, eu vou me apresentar rapidinho. De novo, André, aqui, já que a gente está recomeçando, agradecer muito a você pelo convite, a parceria aí com o Gustavo. É um prazer enorme falar sobre a combinação desses temas, né? Diversidade, inclusão e cultura, que é um tema pelo qual eu sou apaixonada. Eu sou a Fernanda Santoro, sou mãe da Malu, sou esposa do Anderson, sou educadora executiva pela E3, sou fundadora da Trama e tenho alguns anos de experiência aí na área de gestão de pessoas e empresas dos mais diversos portes e segmentos. Esse é um pouquinho de mim. Certo. Eu fiquei com dó do intérprete. São coisas que a gente tem que se habituar, né? A falar um pouco mais devagar, um pouco mais pausado. É importante esse feedback, André. Obrigada. Não precisa ser aquela tartaruga, né? Para falar, olha, eu sou a Fernanda, olha, não. Né? Mas fica à vontade, tá bom? Tudo é um aprendizado. Com Verdade? certeza. Hoje eu vou aprender muito sobre cultura, a implantação de cultura nas empresas. Hoje eu quero sugar de vocês aqui, né? E você também sugarem de mim sobre essa questão de diversidade e inclusão, né? Como é que se faz a minha parte aqui também. Gustavo, vai lá. Primeiro eu quero dizer que é um grande prazer, viu, André, estar podendo participar deste, que eu considero um evento. Porque eu já fiz treinamentos com... Antes de me apresentar, eu vou dar essa ideia. Eu já fiz treinamentos para português, porque a turma era em inglês. E aí é uma experiência muito legal. Eu nunca tinha tido a oportunidade de estar com um intérprete para Libras, para ter essa possibilidade. Eu sou treinador comportamental, educador executivo. Eu trabalho com empresas e pessoas, seus hábitos, seus comportamentos. Tá picotando para mim, tá para você também, André? Continua travando, né? Continua travando. Gustavo, hoje tá complexo. 3 pilares: cultura. O som do Gustavo, ele tá com certeza a estabilidade na internet dele lá, né? Eu não sei se Minas Gerais está chovendo, Belo Horizonte, hoje tá mas difícil, a gente vai dar continuidade. Tá? Eu ia falar para você decidir, André, se você quiser reagendar, agradecer o pessoal, a gente tentar reagendar para outro dia, ou a gente vai seguindo aqui até o Gustavo conseguir se restabelecer. Vamos seguindo até o Gustavo se restabelecer aí, tá bom? Gustavo, falhou algumas coisas, tá? A sua fala, mas no decorrer, a gente vai fazendo o seguinte, no decorrer, tomara a Deus que estabilize aí, a gente vai conversando, tá? Nilson, se apresente, por favor, e eu vou fazer a interpretação novamente. Olá, boa noite a todos. Então, como o André bem falou, eu sou o Nilson Santos, agora atuando como intérprete de Libras. Qual o seu sinal, Nilson? Desculpa. Seu sinal. Tá. Atuante aí, junto com o irmãozão André, pessoa muito boa. Não trabalho na área de gestão e inclusão de pessoas, mas a gente, dentro desse contexto, a gente procura incluir todo e qualquer ser. E esse é mais um evento que a gente, trabalhando, vai aproveitar muito. Espero que vocês aproveitem, porque eu já estou aproveitando. Um abraço. Gente, só lembrando que o Nilson trabalha no SAMU. Então, ele
é uma pessoa que está de batalha de frente. Boa noite, Valéria, minha amigona, lá de Teixeira. E ele atende até mesmo pessoas surdas. Então, num acidente, quando os paramédicos estão ali, ele também dá um auxílio para as pessoas surdas. E isso, todas as pessoas deveriam aprender Libras, porque na necessidade, a minha prima a Raquel, que acabou de entrar, ela deve aprender Libras também, porque ela é veterinária, ela cuida de cachorrinhos. Então, se um cliente chegar surdo, chegar lá, como é que ela vai falar com um cliente surdo, né? Prima, ó, beijo para vocês. Gente, ó, nós vamos falar diversos assuntos. Gustavo caiu, gente. A gente vai ter que ver aí, mas a gente vai dar continuidade aqui, tá bom? A Fê veio aí, viu, Fê? Se você consegue chamar ele de novo, tá bom? E também eu queria que você me dissesse para eu ficar atento ao horário, porque como eu não sei aqui, eu acho que com 1 hora eles estão derrubando mesmo, tá? Josiano, tá? Todo mundo que está entrando, muito boa noite. Gostaria que vocês mandassem muito coraçãozinho aí. Eu adoro coração, tá? Pode mandar coração aí para mim, para nós aqui. E também compartilhar essa live com várias pessoas, né? O tema é diversidade e inclusão. Mas, e se faz parte da cultura da sua empresa? Eu quero saber, Fê, gente, eu chamo Fê por questão de intimidade, tá? Então vai ser Fê mesmo, tá? Então, Fê, veja só, eu estou numa empresa, eu sou um funcionário, eu não sei, eu sei qual é a visão, qual é a meta da empresa, eu sei o que a empresa pensa, mas eu não sei da cultura. Como é que eu devo saber, eu como colaborador, eu tenho que saber da cultura da empresa? Como é que uma pessoa se percebe nessa cultura da empresa? Uhum. Como é que ela consegue identificar qual que é a cultura dessa empresa, né? Essa linha da pergunta. E é interessante que você começou, né, falando, eu sou um colaborador, eu conheço a visão, eu conheço os objetivos. E aí entender se conhece mesmo o primeiro ponto, né? Acho que primeira dica para entender a cultura da empresa é reconhecer se aquilo que está na parede, né, aquela visão, aquele propósito, aquela missão, aqueles valores, são os praticados realmente naquela empresa. Eu acho que muito mais do que simplesmente uma declaração, algo que é divulgado na rede social, algo que é, de novo, postado nos murais, né, as empresas que ainda têm os ambientes físicos, é muito importante entender a forma como as pessoas se relacionam ali na empresa, né? Quais são os modelos de gestão, os modelos de liderança, como que é a relação entre os colaboradores dos diversos setores, né? Se há um tratamento, se há respeito entre esse tratamento, se há mais competição, se há mais colaboração. Então, compreendendo a forma com que as pessoas se relacionam, a forma com que as pessoas falam da empresa, esses são excelentes indícios da cultura organizacional. Uhum. Tá. Eu entendi. Eu sei que o marketing foi feito muito sobre aquelas plaquinhas, né? Aquelas plaquinhas de colocar, né? A gente já entra na recepção, vê aquilo ali. E eu vejo que antigamente a gente chegava, já ficava atrás das secretárias, né? As plaquinhas ali. Lá na recepção, né? Na recepção. No meu no meu ponto de vista, eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha, sabe? Porque eu vejo que é muito Ctrl+C e Ctrl+V. E por que que eu estou falando isso? É porque, assim, quando a gente está falando de cultura, vai ter que entender qual é a raiz mesmo. E eu vejo que é tudo por igual. A visão é fazer isso, não sei o que e tal. E eu queria saber de você, e depois eu vou passar para o Gustavo, como é que se implanta uma cultura? De onde que começa? Eu penso ter uma empresa, mas eu tenho que partir de onde? É o RH que vai fazer isso? É uma empresa que vai ser contratada para mapear essa questão da cultura? É o corpo da diretoria? De onde parte essa cultura? Ou é um departamento dentro da empresa? Tá. Deixa eu ver, acho que o Gustavo destravou agora, queria dar a oportunidade dele falar um pouquinho, mas acho que ele travou novamente. Isso. Gustavo, consegue?
Tá Eu travando acho que toda não. vez, né? Eu acho que ele destrava uns segundos e volta a travar. Mas, Gustavo, se você conseguir, você pode me interromper aqui a qualquer momento, né? Bom, a cultura de uma empresa, assim que ela se estabelece, digamos, vou chamar isso de primeira cultura, tá? A cultura original da empresa. Assim que ela se estabelece, ela, em geral, ela começa a partir dos fundadores dessa empresa. Então, a cultura de uma empresa, ela tem muita conexão com os valores dos fundadores. Então, a cultura, só para a gente relembrar aqui, para quem não tem conceito tão fresco, a cultura, além de ser o modo de ser, o modo de fazer as coisas, né? Explicando de uma forma simples, mas ela é o conjunto das crenças, valores e comportamentos demonstrados de forma coletiva ali pelas pessoas, pelos colaboradores que trabalham naquela empresa. E como que isso começa, né? De novo, a cultura original ela vem da cultura, da visão, dos valores desses fundadores. Então, se para os fundadores da empresa a competição é algo muito importante, uma cultura de metas agressivas é algo muito importante, então esse tipo de cultura vai ser estabelecido. Se por outro lado os fundadores valorizam muito a humanização, a colaboração, né, um tratamento equilibrado, com sim, muita atenção e orientação a resultados, porém sempre trazendo empatia, então esse tipo de cultura vai ser a cultura que vai ser estabelecida na empresa. Então ela começa a partir daí, né? E daí ela depende de todos os membros dessa empresa, de todos os colaboradores para ela se solidificar. Ela depende das outras pessoas. Eu gosto muito da visão do Schein, do Edgar Schein, né? Que ele fala que sim, a cultura original ela começa ali pelos fundadores, mas ela só é solidificada, ela só é fortalecida a partir do momento que esse tipo de cultura gera resultados. Então, eu percebo que aquela cultura vai me trazer valor agregado, então eu me engajo nessa cultura. Se essa cultura não vai trazer valor agregado para mim, não vai gerar resultados, ela acaba ficando uma cultura fraca e se criam subculturas dentro da organização. Por exemplo, hoje, uma empresa que fala sobre sustentabilidade, e aí Nilson, o sinal é esse aqui, tá? Se eu não me engano, sustentabilidade, tá? Tem vários sinais, viu, gente? Esse aqui é de regionalismo. Então, uma cultura que fala assim, é uma empresa, né? E ela fala assim, não, nós temos a prática da sustentabilidade. Nós vamos fazer isso, ter todos os lixos orgânicos, fazer tudo certinho. Isso passa pela pessoa, a pessoa já vem. Ela não consegue implementar tudo ali. Ela vai ter que precisar contratar uma consultoria. Por exemplo, a sua empresa, a Trama, ela faria esse papel junto com essas pessoas que estão engajadas? Então, acho que trazendo assim, quando a gente fala de uma transformação de cultura, de uma mudança de cultura, em geral, sim, é necessário você trazer o apoio de uma empresa externa, de uma consultoria especializada para poder fazer essa transformação. A cultura original, ela vai vir praticamente de forma natural, a partir dos seus fundadores, da sua liderança, de novo, se ela trouxer esses resultados, né? Então, você vai gerar um engajamento. Mas, por exemplo, e aí vários casos, a gente vê hoje vários casos de empresas buscando aí uma transformação da sua cultura. Para uma cultura de inovação, para uma cultura de aprendizagem, né? Ou empresas que eram realmente muito agressivas, muito voltadas só a números, e aí buscam ter uma cultura mais equilibrada, com humanização. Então, aí é necessária uma transformação cultural. E por que nesses casos de transformação, de mudança cultural, é importante ter o apoio de uma consultoria, de um consultor especializado? Né? Porque eu já tenho uma cultura anterior que foi estabelecida ali naquela organização, e tenho pessoas ali que se habituaram com aquela cultura. Né? Aquilo ali virou, aqueles atributos da cultura anterior viraram verdades para ela. Então, se habituaram, então acostumados com aquela cultura.
E transformação de cultura é um processo longo, né? É um processo que muda do dia para a noite, porque ele está diretamente ligado à mudança comportamental, à mudança de mentalidade das pessoas. Então, para realmente trazer esse processo de mudança cultural, é importante ter essa referência externa, alguém especializado, que vai conseguir trabalhar com esses diferentes agentes da cultura e apoiar essa organização a estabelecer essa nova cultura que ela quer. Seja uma cultura, de novo, como eu falei, né, de inovação, de aprendizagem, uma cultura mais altruísta, né, qualquer que seja. Não existe cultura boa e cultura ruim, né? Existe cultura forte ou cultura fraca. Esse que é o ponto. Sim. Tá. O Gustavo, ele trabalha muito com engajamento. Ah, você voltou, né? Fica aí, viu? Aumenta o volume um pouquinho, Gustavo. O Gustavo, ele fala muito da cultura do engajamento, não é isso, Gustavo? Exato. E então, você, quando pega isso que a Fê falou, e aí eu quero já puxar logo para o ponto central, que é diversidade e inclusão. Quando você... Vamos pegar o ponto aqui, diversidade, que já é bem mais amplo. Quando você está numa empresa trabalhando essa cultura que ainda não foi implantada da diversidade e precisa gerar engajamento, qual é o ponto de partida para a empresa comprar essa ideia e falar assim, não, isso é importante mesmo e a gente vai precisar transformar isso daqui? Eu costumo dizer o seguinte, André, para qualquer coisa... Aumenta um pouquinho o seu volume, Gustavo. É um pouquinho o volume só. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Boa. Para uma empresa implementar qualquer coisa que ela quiser dentro da empresa, isso tem que começar lá de cima. Quem tem que comprar a ideia de qualquer coisa que vai ser implementada é o dono, é o presidente, é o diretor, os líderes e por aí vai. E aí tem um ponto que é fundamental, que é não querer fazer, por exemplo, diversidade por modinha, porque a cultura não deixa. Porque as pessoas que estão ali veem que não é legítimo. E quando isso não é legítimo, as pessoas percebem. Ah, agora é importante a gente fazer vaga aqui dentro da empresa por cota. Mas a gente não tem essa cultura. Só porque a mídia falou que é importante, a gente vai fazer. Então, obviamente que essa readequação ela é fundamental para as empresas hoje. Só que as pessoas têm que comprar a ideia. E são ideias que eu costumo dizer que não têm que ser compradas, mas a gente tem que inseri-las dentro da nossa própria cultura. Diversidade, inclusão, diferenças, raças, cores, costumes, vontades, jeitos diferentes. E a Fernanda falou muito bem sobre a questão de mudança de comportamento. Não adianta a gente querer fazer essa transição, vamos dizer assim, para inserir isso como sendo dos nossos valores, da nossa cultura, se a gente não fizer esse período de transição, que é o porquê que isso para nós agora vai ser dito como importante. Como que nós aqui dentro vamos tratar os nossos valores para incorporar isso verdadeiramente no nosso dia a dia? Quais vão ser os incentivos, quais serão os artefatos que a gente vai utilizar para que isso seja verdadeiramente vivido e não necessariamente seja só um banner bonito na parede. Não, agora nós somos uma empresa inclusa. Mas em que sentido? A campanha que está bonito rodando na TV e é quando a gente que está lá vivendo aquilo não sente que aquilo acontece no dia a dia, não funciona. E eu vou te dar um exemplo. Sabe, por exemplo, quando a empresa chega e fala assim, agora nós aqui adotamos que temos igualdade com relação a cargos de liderança. Seja pessoa negra, homem, mulher, tendo a competência, tendo os pré-requisitos da vaga, todos podem concorrer em igual pé de competência. Só que aí acontece uma vaga, uma concorrência, e a gente percebe que não foi legítimo esta igualdade. E aí, o processo, né? Você quer dizer, o processo, e aí a gente vê que não foi colocado com isonomia todos os itens.
E a gente percebe que isso não é legítimo, que não é realmente verdadeiro, é só da boca para fora. E aí, colocar esses detalhes e qualquer ponto a ser trabalhado na empresa, ele tem que ser incorporado nos pequenos detalhes, nas pequenas ações do dia a dia. Porque elas vão garantir que, quando a gente falar de algo, a gente está vivendo algo. Mas essa transição, ela tem que ser feita paulatinamente e, mais do que isso, eu tenho que mostrar para as pessoas e elas me falarem que aquilo também é importante para elas. Não adianta ser só top-down e goela abaixo, como a gente costuma dizer. Tem que ser integrativo. Eu preciso mostrar para as pessoas que agora tá legal, agora nós vamos também levar em conta isso na nossa cultura, mas nós precisamos que vocês também tragam as contribuições de vocês, para que a gente desenvolva isso. É participativo, né? Exatamente. É um participativo, né? É participativo. Cultura, e a Fernanda pode complementar muito bem isso, cultura não se faz simplesmente com alguém definindo quais são os nossos valores. Cultura se faz com as pessoas integrando verdadeiramente aquilo na vida delas e nos comportamentos do dia a dia. E isso não é uma pessoa que define, são todas as pessoas que vivem aquele ambiente. O Jorge fez uma pergunta aqui, aí um de vocês dois pode responder. Ó. A cultura organizacional está diretamente ligada aos valores dos seus fundadores ou gestores, correto? E aí, Fê? Sim, sim. Até acho que foi lá naquela hora que você perguntou, né? Como que se estabelece uma cultura na empresa. Que eu coloquei realmente, né, quando existe a fundação, né, a criação da empresa, a cultura vem dos valores dos fundadores. A partir daí que ela nasce, né? Então, eu tenho a trama. A trama, basicamente, ela reflete quais são os valores da Fernanda, o que a Fernanda acredita, né? É nesse sentido. E é a partir do momento que ela vai crescendo, vou trazendo, né? Se a ideia fosse trazer outros colaboradores, eu iria disseminar esses valores, esses comportamentos para esses outros colaboradores, que a partir da visão, da coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, entenderiam essa cultura e se engajariam nessa cultura se fizesse sentido para eles também. Né? Acho que é muito aí, mas ela está certíssimo, vem da liderança, vem dos fundadores, originalmente. Eu costumo aqui estão falando aqui... pode falar. Dizer, só para complementar a fala da Fê, que nenhuma empresa tem valores. Por quê? Porque os valores, eles vêm do que é importante para o fundador. Então, os valores são do fundador. Exatamente o que a Fê acabou de dizer. E aí, as pessoas que colocam a energia, a força delas ali e integram o time, validam que elas também acreditam naqueles valores. E aí a coisa começa a andar. E a gente tem que estar casado, né? Tem que estar casado. Tem que estar casado. É o que a gente chama, o sinal que a gente faz em Libras, ó. Tem que estar combinando, tem que estar juntinho ali. Bom, para falar de cultura e para falar assim do que você estava falando, se a empresa ela está mesmo vivenciando isso. Eu estou vendo aqui a Ana Paula falar excelente interpretação em Libras, né? Vi algumas pessoas aqui, não sei se são surdos, que falaram que ótimo, vendo interpretação ao vivo, né? E aí eu queria saber, a cultura, e aí agora eu vou falar, não é cultura das empresas terem intérpretes dentro da empresa para fazer tradução para os surdos. Não é cultura da empresa, se a gente está falando sobre inclusão, não é cultura da empresa capacitar os seus colaboradores em Libras. Não é cultura da empresa chamar pessoas trans para falar sobre determinados assuntos que a sociedade não conhece. Não é cultura da empresa falar sobre demandas da sexualidade da mulher para os homens. O homem, infelizmente, ele não entende o corpo humano da mulher. Ele entende o que é sexo, mas ele não entende o que é corpo da mulher. Então, falar desses assuntos dentro de uma empresa para que o machismo caia e se passa a ter mais respeito com as mulheres,
vai partir desse ponto de vista que o homem precisa conhecer quem é o corpo da mulher. Eu fiz uma tradução em 2000, deixa eu ver, acho que foi 2016, numa faculdade onde eu trabalhava, em Teixeira de Freitas, e a professora era uma enfermeira, professora de enfermagem, e aí eu propus a ela a fazermos um seminário para os surdos, porque os surdos não conhecem o corpo humano, assim, literalmente, né? O surdo, a maioria das vezes, eles lerem a literatura, mas não compreendem certos termos. E aí ela achou a ideia bacana, a minha coordenadora comprou a ideia, a coordenadora do curso dela comprou a ideia, a faculdade comprou a ideia, e lá fomos nós. Fizemos a apresentação, ela trouxe todo o sistema reprodutor feminino, colocamos, os surdos viram, os surdos tocaram, os surdos perceberam como que é mesmo o corpo humano da mulher, e eu fazendo tudo, né? Eu interpretando, fazendo tudo. Isso daqui eram as trompas, né? As trompas, os ovários, o meu corpo foi a vagina, e assim, eu só fiz só da mulher. Então, as empresas, elas precisam criar essas culturas também para falar de determinados assuntos. Nós estamos falando de diversidade, mas a gente tem um tanto de público LGBTQIA+, dentro das empresas, reprimidos. Não consegue desenvolver o seu trabalho. E aí eu falo para você, quando você falou sobre essa equidade na liderança, nem todas as pessoas gays, né, vou colocar assim, gays, lésbicas, eles não têm coragem de assumir que são. As empresas hoje não têm essa cultura de contratar pessoas trans, né? Os negros, as pessoas negras, geralmente são colocadas em cargos mais inferiores. Como transformar isso, Fernanda? Eu vou deixar uma parte de você falar sobre essa questão da mulher e vou deixar uma parte para o Gustavo. Mas como transformar isso na cabeça das pessoas? Assim, chegar nesse determinado assunto que para muitos vai ser assim, ó, vixe, é espinho, né? Você está pisando em ovos. Como é que isso se chega nesse ponto para a empresa falar assim, aliás, não é nem empresa, são os colaboradores, mudar a mente desses colaboradores. O que precisa ser feito? Existe, como eu comentei antes, essa necessidade de mudança de mentalidade, né? Porque você está falando aí de comportamento. E muitas vezes você tem comportamentos que foram originados, né, a partir de uma cultura social que já é discriminatória, preconceituosa, que, enfim, tem esse conceito que se o outro é diferente, ele é inferior a mim e tudo mais. Então, você precisa trabalhar profundamente nessa mudança de mentalidade das pessoas. E como é que você começa isso dentro de uma empresa? Não adianta eu começar de forma aleatória. Vamos conversar aqui o quanto que é importante dar espaço e lugar de voz para a mulher, para o negro, para a negra, para o público LGBTQIA+. Não adianta só falar que é necessário, né? E aí, como o Gustavo trouxe, é necessário ter patrocínios para essa mudança. Então, esse patrocínio vem a partir da liderança, a partir da alta liderança. E como que é esse patrocínio, né? Então, a alta liderança tem que identificar o quanto que é importante ter essa diversidade e principalmente a inclusão dentro da empresa, né? Porque como a gente comentou, a diversidade sim, ela tem crescido, que é para ficar bonito na foto. Então eu tenho, né, a foto fica com, tá bonita, eu tenho todas as representações, eu tenho PCD, eu tenho mulheres, eu tenho negros, negras, tenho todo o público LGBTQIA+. Ok. O quanto de espaço essas pessoas têm? Qual é o lugar de voz que elas têm? Elas têm realmente, como você comentou, como você perguntou, esse espaço para chegar em cargos mais altos ou são limitadas aos cargos mais básicos, mais operacionais? Né? É todo esse ponto. Então, precisa começar com essa autoliderança, identificando o quanto que é importante, o quanto que agrega valor ter diversidade na empresa. Hoje já existem vários estudos que comprovam que a diversidade traz inovação, traz melhoria de resultados,
traz mais agilidade para os processos, né? Porque traz as diferentes Agrega visões. valores, né? Agrega Exatamente, valores. né? São diferentes histórias, diferentes bagagens, diferentes valores. Então, isso traz uma capacidade de inovação incrível para as empresas. E aí, a autoliderança você sensibiliza a partir de dados, né? Você não, em geral, você não vai sensibilizar a autoliderança porque a não ser que seja valor dele já originalmente, né? Então, vai começar. Em muitos casos não é, você começa sensibilizando a partir de dados, mostrando, comprovando o quanto a diversidade é importante. Uma vez que essa alta liderança reconheceu essa importância, ela começa a agir de forma a incluir esses diferentes públicos e mostrar através do exemplo para os demais o quanto que realmente a diversidade e a inclusão são importantes para essa empresa. E aí, nisso, existe toda uma questão de o que eu admito e o que eu não admito aqui. Quais são os comportamentos não tolerados em relação à diversidade e à inclusão? Isso tem que ser muito claro, tem que ser declarado de forma muito transparente na empresa. Né? E a partir daí as pessoas realmente vão reconhecendo que existe uma mudança, vão reconhecendo que aquilo é valorizado para a empresa e reconhecendo que se ela está no caminho, na contramão, ela não está conectada com aquela empresa. Né? Então, é muito isso. Então, você começa com patrocínio e, a partir daí, você vai gerando mudanças de comportamento. Né? Como? No primeiro, pelo exemplo, depois você vai fazendo workshops, né? Rodas de conversa, você traz pessoas, representantes dos públicos minorizados para poder fazerem palestras. Tem uma série de formas de você gerar essa mudança aí de postura. Uhum. Uma coisa importante, antes do Gustavo falar, uma coisa importante que quando você colocou, eu sempre costumo falar o seguinte, não adianta fazer diversidade, trazer todo esse nicho e não dar a fala, né? A representatividade. Então, você coloca todo mundo ali, mas fica todo mundo, cada um no seu gueto. Não resolveu. Isso não é inclusão. Uhum. Né? Então, a diversidade, a palavra, eu vejo também que as pessoas pegaram muito assim, a comunidade LGBTQIA+, ela pegou a diversidade como um lema para a vida dela e todo mundo só ficou neles. Né? Só que a diversidade, gente, a gente tem as mulheres, a gente tem outras, tem as mães solos, tem as mães casadas, né? As mulheres que estão aí no mercado, que elas precisam. Também nós temos os casais homoafetivos, que agora saiu, né? Inclusive, o colega da gente, né? O Veridiano, um amigo nosso, colocou que o Grupo Boticário está dando essa licença de paternidade aí para licença, né? Vamos falar assim, não sei se eu Licença falo parental, né? Uhum. Ela é parental porque ela é aberta para pai ou mãe, ser um casal homoafetivo ou não, qualquer seja a relação. Uhum. Isso. Agora, uma coisa que é importante, né? O comitê. Eu acho que toda empresa, a partir do momento que se começa a implantar a cultura, ela tem um comitê para ter a representatividade. E cada um, né? Não precisa ser da alta liderança, não. Cada um de um setor precisa participar para que ele tenha a voz, né? E a partir disso a gente começar a construir um ambiente saudável, né? Fala, Gustavo, senão eu vou começar a falar muito aqui também, mas vocês têm que falar. E você falou um ponto, vou chegar no comitê, mas eu quero trazer um ponto antes. Uma reportagem da Kate Winslet, para quem assistiu Titanic, sabe quem que é a Kate? Rose. Todos assistiram pelo menos umas 3 vezes, né? ela falando que no meio dela, ela fez agora, inclusive, um filme LGBT como lésbica, e ela comentando que no meio artístico, no meio dela, ela conhece vários colegas homens que não se assumem pela sua homossexualidade porque eles têm muito medo de ser cortado de papéis. Então, sim, ela conhece, tem intimidade com vários, mas eles não se assumem com medo de perder exatamente algum papel pelo fato de ser homossexual. E aí, me remete a um ponto fundamental, que é assim, nós temos que... É louco no século XXI, em 2021, a gente falar isso. Mas nós temos que aprender a ser diversos. Nós temos que aprender a aceitar a diversidade. Sim. E quando você comenta sobre o comitê, é justamente para ele regular
o que a gente vai fazer com a informação que a gente ainda não sabe? Como que a gente acessa isso e informa para as pessoas, principalmente para os homens brancos? E eu estou destacando porque é muito diferente o tratamento. Então, a gente tem que ter a clareza de que nós, homens brancos, somos privilegiados e temos privilégios que foram nos dados ao longo de muitos anos. E que isso deveria acabar, porque não é o homem branco que tem que ser privilegiado, é o profissional, é a profissional que se destacou, independente de qual sexo, independente de qual cor de pele, independente de qual raça. E aí, quando a Fê traz para nós essa questão de empresas inovadoras, por que as maiores empresas hoje no mundo são as que são mais diversas? Por quê? Porque elas sabem que o diferente traz novidade. E a novidade, ela nos impulsiona para coisas que um grupo homogêneo não pensa. Se você pega um grupo só de engenheiro, ele vai pensar em engenharia. Você pega Isso, eu ia tocar nesse assunto. Se você pega um grupo de médico, ele só consegue pensar sobre aquele olhar. Só que você traz uma pessoa de arte, um médico, um cantor, uma pessoa completamente diversa que teve criações diferentes, que desenvolveu habilidades e olhares diferentes sobre aquele mesmo assunto, isso cria uma diversidade, uma abundância de possibilidades ainda maior. Por isso é que se atribui muito, né, André, aquelas empresas que são empresas que tem lá o sofazinho, tem a mesa de totó, tem as startups que a gente vê muito hoje, nesse ambiente colaborativo, porque ao invés de eu ficar na minha mesa, não, eu colaboro com outras pessoas que pensam completamente diferente de mim, que enxergam a vida completamente diferente de mim, e eu, às vezes, tenho um insight sobre uma solução de um problema que eu nunca teria sentado na minha mesa. Mas aquela pessoa que tem uma diferença, ela consegue me abrir os olhares para eu entregar muito mais. Então, esse é um assunto, não só a diversidade, mas como a inclusão, que ele tem que ser muito estudado, ele tem que ser muito acolhido pelas empresas, porque, e você está certíssimo disso que você disse. No final das contas, as empresas não sabem lidar com isso. E aí, se monta um comitê só de homens brancos para discutir a diversidade. Resolveu o quê? Adiantou? Resolveu o quê? Entende? Eu já vi isso acontecer, acredite nisso. Eu também já. Também então, já. Assim, entende que o conceito, às vezes, a gente não tem ele tão claro. E aí é muito louco a gente pensar que tem que ter um conceito para isso. O ideal na nossa sociedade, o ideal não existe, a gente está em busca dele, é que a gente não precisasse discutir sobre diversidade, sobre inclusão, para a gente não discriminar. Seria algo normal, né? Seria algo normal para a gente. Mas a gente sabe que não existe essa possibilidade. A gente tem que aprender, tem que discutir, tem que se desafiar para poder realmente viver uma nova sociedade. O básico e o óbvio ainda precisam ser ditos, né? Perfeito, Fernanda. O básico e o óbvio eu participei Eu participei de um comitê. Desculpa. Não, imagina, André. Eu participava, né, melhor dizendo, do comitê da diversidade da empresa que eu trabalhava na universidade, e lá tinha representatividade de todos os gêneros, tá? Nós tínhamos alunos trans que participavam, nós tínhamos funcionários, nós tínhamos pessoas da limpeza que trabalhavam, né, na universidade, mesmo terceirizada, participava lá também. Nós tínhamos professores, nós tínhamos todo o grupo montado. Então, não era só o Comitê da Diversidade, era o Comitê da Diversidade e Cultura da Paz. Né? Então, a gente precisa também disseminar essa questão aí, a gente aprofundar um pouco mais o que é cultura da paz e implementar isso também dentro da cultura.
da empresa, né? O que o Angry Beer está falando aqui, ó, nas áreas das ciências duras, essa dificuldade é um pouco mais vivida. Isso é verdade. E eu vou falar aqui em uma experiência, né? Trabalhei dentro de uma universidade com N campos, né? E a área de engenharia é muito ainda preconceituosa em todos os sentidos, viu, gente? Em todos os sentidos. Então, assim, a gente precisava trabalhar muito isso, tá? Eu não estou falando mal aqui dos profissionais, muito pelo contrário. Mas é porque a mente deles, como eu falei, assim, esses dias eu falei algo interessante, que eu tinha gestora, já tive gestora, que ela pensa, o pensamento dela não é aquele pensamento de você fazer relatório. O relatório dela tem que ser modo Excel. A outra já preferia narrativo. Eu sou narrativo. Eu tive que me adaptar para fazer relatório modo Excel. Então, assim, o campo da ciência é muito Excel, é muito planilha, é muito cálculo. E é muito aquela questão, assim, do mão dura, né? Mão de ferro. Eu vejo que, assim, as mulheres estão aí também. Nós temos engenheiras, mas nós temos a suavidade, né? Nós temos a suavidade. Eu parto do princípio a questão, assim, de quando a gente está falando de cultura e quer você trazer o engajamento e a Fê, ela vai, assim, implementando, fazendo esse diagnóstico, eu acho que tudo parte do respeito. Quando a gente coloca o respeito na pauta, para estar fazendo aquilo ali, ó, nós vamos trabalhar essa cultura. Eu acho que o primeiro ponto é respeito, né? Porque quando se falta isso, a gente já começa a não perceber que não tem ligação, né? E aí, Fê, eu queria saber de você se você já teve, em consultorias, você já teve problemas com, ainda que fosse colaboradores e com gestores que não se adaptaram a essa questão de mudança de cultura. Já teve problemas assim? É difícil também lidar com situações assim? A gente está falando de ser humano, né? E de novo, mudança no ser humano nunca é uma coisa tão simples, principalmente quando ele traz toda essa bagagem, essa história que muitas vezes vem desde que era criancinha e foi aprendendo verdades absolutas. E desconstruir isso, aprender algo novo, não é tão simples. Acho que trago exemplo aí de empresas mesmo, né? No que eu passei e que trabalhei com cultura, e que sim, por exemplo, né? Trabalhar com trazer PCD para uma estrutura operacional, por exemplo. A grande questão na diversidade, quando a gente fala de diversidade e inclusão, você bem trouxe isso, né? Muitas vezes as pessoas entendem que trato todos com igualdade. Estou sendo diverso, estou sendo inclusivo. A grande questão é a equidade, né? Não, igualdade não atende essa necessidade, é preciso equidade. Então, eu preciso criar condições para que aquela pessoa consiga desenvolver bem o trabalho dela ali naquele espaço. Tem uma imagem que é excelente, né? Vocês já devem ter visto essa imagem, que é como se estivesse num camarote de um campo de futebol, né? Então tem pessoas de tamanhos diferentes e coloco todas as pessoas de tamanhos diferentes no mesmo bloco. Põe um bloquinho para aumentar e põe todas elas. Um fica lá gigante, o outro consegue ver bem, o outro ainda assim o bloco não é suficiente. Isso é igualdade. Estou oferecendo o bloco do mesmo tamanho para todo mundo. Atendi a necessidade, eu consegui incluir o outro, eu consegui fazer com que o outro visse o jogo? Não. O que é equidade, né? Se esse é mais baixo, eu vou colocar o bloco mais alto para poder atingir ele a altura, para poder conseguir assistir assim como os outros, né? E esse é o grande ponto. Ainda há uma visão muito grande de tipo, não, mas eu não bloqueio ninguém, eu dou as mesmas oportunidades para todo mundo. Se a pessoa tem, no caso de PCD mesmo que eu estou colocando, se a pessoa tem uma dificuldade de movimento da mão, uma dificuldade de visão, se a pessoa tem um encurtamento de perna, que gera um problema na coluna, como é que eu vou colocar essa pessoa para fazer uma mesma atividade que outra, que a pessoa tem que andar e se movimentar o dia inteiro? Assim, ela não vai conseguir produzir a mesma coisa.
Então, as empresas, elas acham que, e as pessoas, né, ditas não dos grupos minorizados, ditas normais, digamos assim, elas acham que o outro tem que se adaptar. Não é o meu ambiente, a minha empresa que tem que preparar condições para o outro estar ali, mas a empresa se adaptar. Então, esse caso de PCD é um caso clássico. Todas as empresas têm que colocar PCD porque tem cota. E isso é uma grande briga, digamos assim, nas empresas, com gestores. Ah, mas eu não quero colocar PCD aqui porque vai ser, eu vou pagar a mesma coisa, a pessoa vai produzir menos. Então, ainda se tem muito essa visão. O outro coleguinha que está do lado também, poxa, mas ele ganha a mesma coisa que eu trabalho o dobro dele, eu fico para lá e para cá. Então tem sim, André, muita dificuldade ainda, porque você precisa, antes de trazer o conceito, antes de falar, vamos trazer o público LGBTQIA+, vamos trazer mulheres negras para a liderança, vamos trazer, enfim, os públicos minorizados, que você não é simplesmente chegar e jogar dentro da empresa. É preciso uma preparação anterior, né, dessas pessoas que estão ali, do porquê que eu estou trazendo, do como vai agregar valor e trabalhar os vieses inconscientes desses colaboradores. Né? Então, se a gente não chegar e preparar primeiro, eu vou ter total dificuldade. Só colocar as pessoas ali é tiro no pé. Na verdade, vai sair muito pior, porque vai haver resistência, vai haver piadinha, vai haver preconceito. Então, sim, André, já passei por algumas empresas e que tentou-se, né, assim, com o coração aberto, né, tentou-se trazer um pouco mais essa diversidade, mas sem esse preparo inicial do time interno e a coisa não deu tão certo. Então, tem que dar alguns passos atrás, trabalhar nessa preparação e aí sim você consegue ter essa real mudança de cultura. Sim, eu já trabalhei, eu já vi assim, a questão de empresa que deu um tiro no pé, sabe? E assim, a imagem não ficou boa, sabe? E assim, você tem que ter como é que eu posso dizer? Uma resistência quanto a isso, porque assim, se você não souber colocar isso, né, na mesa, as cartas na mesa, vai ficar ruim, muito ruim. Outra coisa também que eu queria falar, eu falo sobre saúde mental, né? E hoje, a questão que a gente está vendo, né, o quanto que o home office está trazendo danos, né? E aí eu queria perguntar para o Gustavo se o home office, você sabe, tá? Também se não souber, a gente tá aqui, não tem problema. O home office distancia dessa questão da cultura da empresa? Depende muito, André. Pode distanciar, como também pode fazer a cultura ser mais fortalecida. Vai depender da forma como os gestores e as pessoas entendem o home office. E aí tem um ponto importante nessa questão, que é a seguinte: as empresas não foram preparadas por home office. Elas foram simplesmente jogadas numa nova possibilidade de que a única forma que existia da gente trabalhar era no home office. Não podia mais reunir 300 pessoas num andar. E elas tiveram que se adaptar para sobreviver muito rapidamente. E isso gera muito desgaste. Gera desgaste no sentido de eu não conseguir entender por que eu estou sentindo uma certa ansiedade no meu dia a dia que eu não sentia na empresa. Por que agora eu estou ansioso de estar em casa sozinho? É porque você é uma pessoa que tem perfil de colaboração. Você é alguém que trabalha muito aqui, ó. Precisa sentir o cheiro, precisa estar com pessoas para conversar. Ninguém te falou isso, que você é sinestésico. Você talvez é uma pessoa visual que agora você está produzindo muito em casa sozinho. Porque agora você não tem um monte de ambientes te tirando o foco e a atenção. Porque você precisa de um ambiente fechado que te dá mais produtividade. Agora você não sabia disso. Você está adorando o home office. Então depende muito de como os gestores foram absorvendo as mudanças que o home office obrigou as pessoas a fazer. E aí tem um ponto fundamental, que é assim: tem gente que vai adorar e vai se adaptar mais rápido. Características, perfil. Tem gente que vai ficar reclamando até hoje, mesmo depois de um ano.
vai falar assim, que hora que a gente vai voltar? Não, eu fico quietinho no meu canto lá, mas deixa eu voltar. Não estou aguentando mais os cachorros latindo. Então, é a grande habilidade que o gestor tem que ter para ter essa sensibilidade e entender a necessidade de cada um. E aí, eu vejo muita empresa, por exemplo, tentando manter essa cultura, fazendo uma coisa que ela não fazia antes, que é se comunicar toda hora tem reunião, toda hora tem conversa pelo Zoom, pelas plataformas, para tentar deixar as pessoas conectadas. E não é a reunião do Zoom que deixa as pessoas conectadas. É eu entender claramente o meu papel no ambiente organizacional e na cultura que eu estou inserido. E isso eu posso estar lá no Canadá, eu posso estar aqui no Brasil, eu posso estar em qualquer lugar. Mas eu preciso entender claramente o porquê que eu faço o que eu faço. É o senso do pertencimento, né? Exatamente. Do pertencimento daquela empresa. A cultura, ela faz isso, né? A cultura ela faz isso. É um dos grandes pilares. Eu entender que eu estou no lugar certo com pessoas que pensam e têm valores que eu combino com elas e que eu entrego tudo que eu posso, que eu me identifico com o que eu faço e aonde eu faço. O porquê da empresa é muito forte para mim também. E esse grande legado talvez seja um dos grandes desafios que o home office, que para muitas empresas veio para ficar, porque é muito mais barato, entre aspas, é barato quando a gente entende que não vai pagar uma sede, que não vai do ponto de vista estrutural, né? Do ponto de vista estrutural, porque mental isso vai custar um pouco, né? Isso vai custar um pouco. Gasto, se a gente for pensar. Então tem que equilibrar as duas coisas. Eu posso ter 2 dias de home office? Posso, mas eu tenho que me preparar para isso. Posso ter 3 dias? Posso. Mas eu preciso que a empresa toda entenda que estar no home office não é estar longe da empresa. Eu estou integrado também. Ô, Fê, você acha que essa questão da cultura do home office, ela vai ter que passar por essa uma repaginação nessa nova era daqui para frente? Porque, sim, a gente pensar que vai ter as empresas igual 2019, esquece, né? Daqui para frente, 2021, né? Vamos esquecer 2020, porque 2020 a gente estava adaptando, não sabia o que ia ser, né? Falar igual os mineiros, do contou para o convô, né? Não sabia. Daqui para frente, essa cultura que a gente está falando, inclusive abarcando diversidade e inclusão, as empresas vão ter que reavaliar de novo isso por conta do home office e esse sistema híbrido vai ter que passar por isso? Com certeza, André. A gente caminhando, acho que para o final, ainda não chegou alerta aqui para mim, mas pelo horário, acredito que a gente já esteja quase aí encerrando. Mas sim, o home office, como o Gustavo falou, veio no susto, né? Não deu tempo de ninguém se preparar. Você também trouxe isso, né, André? Então veio essa necessidade de todo mundo estar em casa de repente, né? As empresas tiveram que se estruturar, ok, e tinham todo um hábito de fazer muitas coisas presenciais, as pessoas estarem no escritório. E criou-se muito, com o home office, uma questão de uma desconfiança, porque ainda tem muito esse modelo de liderança de comando em controle, então se eu não estou vendo, será que o outro realmente está fazendo, né? Nem todas as câmeras são abertas na hora da reunião. Então tem toda uma necessidade de um resgate de cultura e de um aprendizado da confiança a partir de uma relação remota. Né? E aí, e de aprendizado de como entender o outro, de como ser empático com o outro através da tela, e isso traz muito o contexto da diversidade e da inclusão também. Porque, de certa forma, como a convivência ficou mais restrita, o fato dos contatos serem mais online, eles facilitam a manutenção do preconceito, a manutenção da discriminação, se a empresa não trabalha fortemente para isso. Porque, ok, eu tô ali, o outro tá falando, eu fecho minha câmera, faço todas as caras, todas as bocas, comento com alguém, essa preta aí que tá falando, por exemplo, né, dos preconceitos. Vai lá no privado e comenta, né? Comento com alguém que tá do meu lado, porque agora no home office tem a família também, né? Vê a Fernanda falando, aí vem essa
né, vem essa preta, essa neguinha aí, tá falando o quê? Né? Então, assim, isso facilita muito os processos, porque você pode esconder seu rosto, você pode fazer esses comentários. Então, a necessidade da empresa trazer práticas de resgate, né, e de fortalecimento de uma cultura que seja baseada no respeito, que seja baseada na aceitação, que seja baseada na valorização, muito mais do que aceitação, mas na valorização da diferença, é fundamental nesse momento. Porque, de novo, reforçando, esse distanciamento da presença, da convivência física, ele acaba, para os casos das pessoas que já têm esse hábito mais preconceituoso, facilitam que isso se mantenha, né? E tem um ponto, André, a gente tem quantos minutos ainda? Então, não consigo ver, André. Clica no Ele vai me... do ao vivo aí. Clica em cima do ao vivo. Que aparece vê aí. A gente tem... falei que se a gente já para o final, a gente tem 2 minutos e meio. Então, vamos lá. Você consegue falar em 1 minuto aí, Gustavo? Consigo. Não, o que eu ia falar é só uma questão complementar a isso que a Fê falou, que é o seguinte. As pessoas que têm sofrem esse preconceito, elas têm uma oportunidade também. Eu gosto de ver sempre também um lado positivo do problema, que é o seguinte, talvez, eu sempre digo que o seu resultado fala mais forte do que qualquer outra coisa. Talvez, eu não mostrando a minha cara, as pessoas não me discriminem, e eu vou ter a oportunidade dos meus resultados falarem mais alto do que qualquer fisionomia. Então, isso pode ser uma vantagem para quem está de home office. Então, os dois contrapontos, né? Exatamente. Os dois contrapontos ali. Então, a empresa trabalhar esse conceito novo e também mostrar o lado positivo também, né? Ainda, talvez, aquele gestor que já sabe a dificuldade, a limitação que tem, a Carol, se não me engano, ela disse aqui, né? É preciso ter atitudes diferentes, entender que a diferença do outro não deve ser mais tratada como algo improdutivo. Às vezes, saber, né? Chamar e falar assim, olha, você tem esse direito. Gente, a nossa live está terminando. Vai derrubar. Eu queria agradecer a vocês dois, ao Nilson, por estar aqui comigo, tá? Vai ficar gravada. Depois vocês podem compartilhar. Vai estar salvo no feed da Fê. Depois eu vou repostar, tá bom? E segunda-feira eu vou estar falando sobre transtorno alimentares, tá? Qual é o impacto na saúde mental. Então, não perca, tá bom? Não perca, tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Gratidão, André. Obrigada. Não percam realmente as próximas lives do André. A série dele tá incrível. Assistam. Vale muito a pena. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Nilson. Você foi super elogiado aqui pela sua interpretação. E é um orgulho ser minha primeira live com interpretação em Libras. Muito bom. Maravilhoso. Pois é. Olha, que isso sirva de exemplo para todas as pessoas que fazem live, tá? O Insta abriu essa possibilidade, viu? O Insta abriu depois de algumas reclamações, tá? Gente. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.